Okay, so today, now everybody has sent their introductions, right? Right. Okay. And we will be working on that. And now we're going to start looking at your results section, a specific part of your results section that I'd like you to think about today. And we have a special speaker today from the Sector Agrarias who's going to talk to you guys about that. I'll introduce her in a little while. First, let me announce a change that has occurred. I had completely forgotten when I made the schedule that next week is the Semana Integrada de Extensão, and so this auditorium was already booked, and anyway, I couldn't be here anyway, so next week there will be no class here in the auditorium. There will be no class, period. And that also means that I had to change the schedule, which means that all that blue part has been changed, and the last day of this class has been changed to the 14th of November. So I apologize for the change, and there will be no class next week here. Okay, now I'm going to show you a slide. So far we have been focusing on the introduction section, especially elements of cohesion and coherence. I'm going to show you a text that's a little bit different. What do you think about this text here? This is a real text. I'll give you 30 seconds to read that. So, show me a thumbs up if you like this text. Yeah, you can't see this if you're watching this remotely, but there's no thumbs up happening here in the auditorium. So, when you were reading this, did you have any idea about how to fix this, what you would do differently? A tabella, a table of some kind, or a figure of some kind. Yeah. This person, this comes from a doctoral thesis. The person who did this, she received some kind of orientation from somebody in her university, not this university, a different university. She said that the person told her to always write all of the numbers separately for some reason. And I told her, no, don't do that. That's probably not a good idea. Now, what do you think about, so you should put things in a table. A table is a good idea. Here's a table. What do you think about this table here? Perfect table? What do you think? Now, this has some problems, right? One of the problems might be, well, we'll come back to this. We'll come back to this table. But this is a problematic table. And we're going to have some homework related to this later. So today, as you watch today's class, I want you to think about, if you already have data collected, think about how you would present that data. Or even if you already have tables and you already have figures, graphs, think about if you have presented those in the best way. And the person who's going to be talking to you about this today, she's not an expert in tables or graphs, but she's a lover
of good tables and graphs. Yes, and she likes talking about this, and she's good at it. She's a very good speaker on this subject of how to present your data. I'm not as good as her at presenting this subject, so that's why I've invited her to do it. Eloana is a researcher in the post-graduation program here of Solus. She can tell you more about specifically about that. I met her because she has an interest in good writing as well. She took my class 2016 on scientific writing in English. And since then, she's been a collaborator of CAPA. We call her an agregada da familia in CAPA, and she's a really good researcher, and she's really good about talking about this sort of thing, about how to present your data. So, with no further ado, I'd like to pass you on to Eloana Bonfleur. Change this. And her class is in Portuguese, so she'll be talking in Portuguese, but she does speak English. No, I am not speaking English very well, so I would like to talk in Portuguese. I feel more comfortable, okay? Acho que não vai ter problemas, né, pessoal? Alguém se opõe? Não? Então, uma boa tarde para todos, boa tarde para quem está nos vendo, pela internet também. O professor Brum me chamou para ministrar essa aula. É uma aula simples, com alguns conceitos bastante simples, mas eu tento abordar coisas que a gente faz no cotidiano, nós fazemos isso no dia a dia e algumas vezes não percebemos, né? Quando nós vamos construir nossos gráficos, nossas tabelas, está todo mundo escutando bem? Estou com uma sensação que o som não está saindo no microfone. Mas tá ok. Então, o título dessa aula é Elementos Gráficos em Trabalhos Acadêmicos. Como o professor Rum comentou, eu sou professora do Departamento de Solos em Engenharia Agrícola, no setor de Ciências Agrárias, e faço parte da pós-graduação em Ciência do Solo, dentro do nosso departamento. Então, meu interesse em relação a figuras, em relação aos gráficos, ele vem um pouco da minha época da pós-graduação, especialmente do doutorado. Por quê? Eu percebi que eu tinha uma certa facilidade em produzir esse conteúdo gráfico, esse conteúdo, né, em tabelas, em figuras, em histogramas. Mas o meu texto, a minha orientadora sempre riscava tudo, né? Então, acabava que ela riscava todo o meu texto e dizia que as minhas figuras, que as minhas tabelas estavam ok. Então, eu comecei a tomar gosto em estudar e estar sempre aprimorando, né, essas representações gráficas. Eu deixei um material com um livro, que ele não trata só sobre os elementos gráficos, mas sobre toda a escrita de um paper em inglês, e eu acho o capítulo que fala de tabelas e figuras bastante interessante. Então, depois ele passa, né, vocês têm uma página, não tem? Passa por e-mail para vocês esse material. Bom, partindo da introdução, certa vez eu li num paper que o número de leitores, ainda mais hoje em dia com o advento da internet, onde nós temos acesso muito fácil a vários materiais, o que vem acontecendo? Enquanto 1000 pessoas leem o seu título, lá no Google, lá no Web of Science, etc., dessas 1000, mais ou menos 10%, ou 100 pessoas, elas vão se interessar em ler o seu resumo. Ou seja, qual é a primeira conclusão óbvia que nós tiramos daqui? Podem participar, tá? Quanto mais aberta a aula, eu não sei se tem microfone para a plateia, mas qual que é a conclusão? O título tem que ser o melhor possível, tem que chamar o seu leitor para o seu trabalho, certo? Então, 100 pessoas vão se interessar em ler o seu resumo e provavelmente as mesmas 100 vão acabar lendo a sua fundamentação teórica, a sua introdução. Entretanto,
aproximadamente 3 vão ler o método, talvez por já conhecer os métodos ou não. Resultados e discussão, 10 pessoas. Ou seja, 1% das pessoas que viram o seu título vão se interessar em ver lá a fundo o seu resultado, em ver a fundo quais são suas explicações, qual é o seu desenvolvimento, como que você chegou às suas conclusões. Se a gente considerar a partir do resumo, 100 pessoas que leram o resumo, apenas 10% vão ter o interesse genuíno, efetivo, de ver o desenvolvimento do seu trabalho, ok? É pouco? É. Mas com o volume de informação que nós temos hoje, muitas vezes é isso que acontece. Nós temos uma facilidade muito grande de acesso ao conteúdo e, na grande maioria das vezes, nós acabamos não lendo tudo com atenção, certo? Para mim é até uma experiência pessoal. Às vezes eu consigo baixar 10 artigos em que eu li o título, li o resumo e me interessei, mas eu não tenho tempo hábil de ler esses 10 trabalhos no tempo que eu gostaria. Então isso está se tornando muito comum em função do volume de informação que nós temos. Bom, qual é a conclusão dessa primeira parte, né? Que dentro do resultados e discussão, se eu tenho uma tabela bem feita, uma figura autoexplicativa, com certeza esse elemento vai valer mais do que 1000 palavras. Porque o autor, ele vai ter autonomia de interpretar os seus dados com uma facilidade maior do que interpretar o texto. Lógico, eu não estou falando que nós devemos abolir o texto, né? Tem que ter a parte textual bem desenvolvida, mas, como a aula de hoje se refere à parte dos elementos gráficos, eu consigo afirmar com uma boa margem de segurança que a confecção de uma boa tabela, a confecção de uma boa figura, ela vai representar muito na qualidade do seu trabalho. Então, por esse motivo que o professor Room me convidou hoje para ministrar essa aula para vocês. Então, eu gostaria de começar pelas tabelas. As tabelas, na sequência, nós falamos um pouco de figuras. E no final da aula, eu quero discutir um pouquinho a respeito de abstract gráfico. Alguém já teve contato com esse elemento gráfico? Quando você submete para a revista, você tem que confeccionar um abstract gráfico, ou seja, um resumo na forma de uma figura, de um esquema, que traduz a essência do seu trabalho. Então, no final, eu gostaria de conversar um pouco sobre o abstract gráfico. Então, iniciando pelas tabelas, mas antes de iniciar, eu queria saber mais ou menos da plateia as áreas. Quem que é da parte da humanas? Fora os monitores. Os monitores cursam a disciplina? Não, né? Não, cursam matriculados? Não, né? Da parte das exatas, bastante gente. Biológicas, agrárias. Ok. Então, eu vou apresentar conceitos simples. Para alguns, talvez seja elementar, mas para outros não. Então, eu espero contribuir com o quê? Com o produto final da pós-graduação de vocês. Qual é o produto final de um mestrado ou de um doutorado? Qual é o produto final? A dissertação, a tese, será? A publicação, com certeza. Eu escutei esses dias também, em uma conversa informal, a questão da publicação é o nosso produto final, porque é quando a gente devolve efetivamente para a sociedade o nosso conhecimento. Passado por um crivo de revisores, né, que vão garantir que aquele teu trabalho ele está correto. A dissertação, a tese é um requisito para a obtenção do título, mas o produto final não é nem a dissertação e nem a tese.
ok? Começando pelas tabelas, então. Uma apresentação tabular de dados é como um coração, ou melhor, o cérebro de um trabalho acadêmico. Essa frase é um pouco filosófica, mas eu gostaria que vocês raciocinassem o porquê que o autor dessa frase, o Peter Morgan, ele chama a tabela de cérebro e não de coração de um trabalho acadêmico. Alguma ideia? O cérebro é mais frio. Vamos tentar traduzir isso para racional, mais exato, né? Então, geralmente a tabela, ela traz para você valores absolutos, valores racionais, que independem da sua interpretação. A sua interpretação, ela vai estar no texto, que vai constituir a parte do coração, então, do trabalho acadêmico. Então, a tabela, muitas vezes, é considerada o cérebro, por ser uma parte mais racional do seu trabalho, e cada autor poder interpretar de uma forma diferente. Pode ter um autor que pegue o seu trabalho, leia a sua discussão, leia o seu desenvolvimento e discorde. Fale, não, eu olhei a tabela e acho que não, com o conhecimento que eu tenho, com os outros autores que eu li, etc., eu acho que poderia ter sido interpretado de forma diferente. Então, por isso que a tabela, ela constitui o cérebro, né? O cérebro do nosso trabalho, que é onde nós podemos questionar a qualidade e a autenticidade de um trabalho, inclusive. Você está apresentando tais números, mas você discutiu coisas que talvez não sejam a interpretação correta desses números, desses valores. Ficou certo, pessoal? Entendido? Então, quando que eu uso a tabela? Utilização da tabela. Então, uma primeira regrinha que é pedida é não fazer uma tabela se eu não tenho dados repetitivos. O que isso significa? Não significa repetitivos de repetição. E eu já vou mostrar alguns exemplos. Uma outra regra, dados de poucas observações, elas podem ser citadas no próprio texto. Eu não preciso gastar uma tabela, gastar um elemento gráfico do meu trabalho para dados de poucas observações. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para ficar melhor entendido. O primeiro deles é uma tabela sobre efeito da aeração no crescimento de um micro-organismo. Então, nós temos na coluna temperatura em que foi conduzido o experimento, número de repetições, se o meio era aerado ou não e quanto cresceu esse micro-organismo. Tá? Primeira coluna. Os 2 tratamentos foram feitos em 24 graus, com 5 repetições. A aeração, o símbolo de mais significa que cresceu e o símbolo de menos que não cresceu. Não, desculpa. A aeração, o símbolo de mais era um ambiente aerado, o símbolo de menos era um ambiente sem oxigênio. E, por fim, o resultado. O micro-organismo com a aeração cresceu e o sem aeração ele não cresceu. Será que eu preciso montar uma tabela para falar isso que aconteceu lá no meu ensaio? Não, né? Porque inclusive eu já deixei a resposta ali. Eu costumo fazer isso na aula de vez em quando. Eu pergunto e fica todo mundo olhando, não, mas já está ali. Então não, por quê? Porque são dados de poucas observações. Um organismo cresceu, outro organismo não cresceu. Então, uma possível solução poderia ser apresentada em 2 linhas de texto, né? Aqui na apresentação ficam 4, evidentemente porque o espaço é menor. Então, a aeração no meio de cultura foi essencial para que o Streptomyces crescesse, porque na temperatura ambiente não houve crescimento no tratamento sem aeração. Ponto. Eu não preciso montar uma tabela, um elemento gráfico para demonstrar isso. Alguém já fez?
Sem vergonha, gente. Quantas pessoas tem aqui? Mais 100 pessoas? Alguém já deve ter feito. Eu fiz já. Lá na iniciação científica, no mestrado. A gente faz, acaba fazendo. Enfim, esse é o exemplo de dados de poucas observações. Outro exemplo, efeito da temperatura no crescimento de muda de carvalho, uma espécie arbórea. Então, ele testou na coluna aqui de menos 50 temperatura até 100 e mediu o crescimento durante 48 horas. Qual que é a interpretação aqui? Será que eu precisava montar essa tabela enorme mostrando quantas temperaturas que eu testei, né? Aqui fica bastante claro que o autor trabalhou bastante, né? Mas é necessário montar uma tabela para isso? Não. Então, da mesma forma que no slide anterior, a solução. As mudas de carvalho cresceram entre 10 e 30 graus. Acho que eu errei aqui, entre 10 e 30 graus, não havendo crescimento acima ou abaixo desse valor. Isso vai dar uma linha e meia lá na dissertação, na tese. Então, são exemplos simples. Mas eu não vou fazer isso. Imagina. A gente acaba fazendo. Porque, se vocês forem imaginar, quando vocês estão confeccionando a dissertação, a tese e o artigo, vocês estão com 10 mil tabelas, 10 mil figuras, vocês têm que escrever, ter todo o fechamento, então acaba passando, com certeza. Então, essa é a dica a respeito de dados não repetitivos e poucas observações. Um outro exemplo. Essa tabela parece que está mais robusta, não parece? Então, tem algumas espécies de micro-organismos que cresceram e não cresceram em condições com oxigênio e sem oxigênio. Dá uma impressão que ela está trazendo bastante informação, não dá? Mas se eu observar ela com um pouco mais de cuidado, eu percebo que 4 espécies cresceram na condição aeróbica e 1, 2, 3, 4 na condição não aeróbica, perfeitamente encaixável no texto também. E aqui uma tabela que traz algo mais descritivo, que seria, por exemplo, o número de pacientes que tiveram efeitos colaterais devido à utilização de um medicamento. Será que isso demanda também o uso de uma tabela? Não pode ser perfeitamente citado no texto? Então, 14 tiveram diarreia, 5 tiveram esse sintoma aqui, né, que eu não vou saber dizer, metallic tastes, etc. Então, foi montada uma tabela para mostrar dados que não são repetitivos, tá? E são dados também de poucas observações. A parte dos dados repetitivos, eu queria esclarecer um pouco. Eu disse que não se trata de repetição em si, né? Alguém tem ideia do que significa dados repetitivos? Geralmente são dados que nós medimos para vários tratamentos diversas variáveis. Eu não consigo dar exemplos de todas as áreas, mas na minha área, por exemplo, ciências agrárias e ciência do solo, eu fiz caracterização química e física de 10 solos. Essa caracterização química e física, ela envolve a determinação de 10 variáveis. Textura, pH, quantidade de elementos, alumínio, magnésio, fósforo. Então, existe uma repetição. Eu estou fazendo a medida da mesma variável para cada tratamento. Então, uma tabela, nesses casos, é muito bem-vinda para a gente ter um título de comparação entre esses valores, entre os tratamentos. Ok? Essa não é uma dica, tá? Isso é uma regra.
pega bem mal quando vocês submetem um trabalho para uma revista. Ou eu mostro o meu dado no texto, né, a forma descritiva que eu acabei de comentar, ou em tabelas, ou na figura. Nunca, jamais, eu apresento o meu dado em mais de 2 meios. Alguém já fez ou não entendeu? Vou mostrar alguns exemplos. Desculpem, eu trouxe exemplos sempre da área de ciência do solo, que é a minha área, mas nessa primeira figura aqui, o autor avaliou teor de sódio em folha de uma planta em 40, 70, 100 e 130 dias, em 2 tratamentos, presença e ausência de gesso, né, que é um condicionador de solo, nós aplicamos lá no solo. Fez análise estatística para cada um dos tempos. Ok, né? Por enquanto eu não estou vendo nenhum problema. O problema começa no texto logo abaixo. Então, logo abaixo dessa figura, o autor colocou o seguinte texto. Os resultados evidenciaram que o teor de sódio tendeu a aumentar ao longo do tempo, entre parênteses, figura 2, com valores médios de tanto para as avaliações a 40, 70, 100 e 130 dias do transplantio, respectivamente. Ou seja, ele repete aquele dado no texto. Por quê? Se eu fizer a média aqui, 49,3 mais 63,64, dividir por 2 dá 56,5. E assim por diante. Então, ele repete esse número no texto. Qual seria a solução aqui? Somente citar. Ó. O resultado evidenciou que o teor de sódio aumentou ao longo do tempo. Ponto. Não preciso repetir o dado que eu já coloquei na minha figura, certo? É comum vocês verem isso, vocês já viram isso, já prestaram atenção, é bastante comum, né? Parece que é uma insegurança do autor, existe uma insegurança do autor em reafirmar, né, aquele resultado. Então, isso não é necessário, porque quando nós escrevemos um trabalho acadêmico, nós levamos em conta que pessoas da área, né, estão lendo esse trabalho e elas vão entender. Eu não preciso reforçar, mostrar dados em mais de 2 vias, ok? Vou passar para o Ron, fique à vontade, quando você lembrar de alguma coisa, quiser interromper, por gentileza. É uma coisa bem menos interessante mesmo. Palavra para a chamada é discussion. Mais alguma coisa? Discussion. Não vai ser mais falado no Moodle? Quer falar? Discussion. E tinha mais uma coisa também para falar sobre a lista chamada, né? Para as pessoas dentro do aeroporto, do auditório, tem uma lista física impressa de chamada. Só precisa assinar uma delas, né? Às vezes tem mais de uma, só isso, essa informação. Ok, back to Luan. Obrigada, Ron. Ficou entendido aqui, gente? Alguém concorda, alguém discorda? Vocês podem participar, fazer comentários durante a aula. Eu acho até enriquecedor, por se tratar de uma turma tão diversa, né? São várias áreas. Então, é interessante que, caso alguma coisa que eu fale aqui não bata com a respectiva área, eu gostaria que vocês trouxessem isso para a aula, tá? Apesar de eu ter que ficar aqui em cima, eu não gosto desses tablados mais altos, porque a gente fica alto em relação à plateia.
mas, por gentileza, interrompam a qualquer momento, ok? Bom, aí não contente em já ter mostrado na figura, em já ter falado no texto, numa terceira figura, ele mostra a distribuição ao longo dos dias, mas aí não só na folha, não só na folha, mas também no caule e na raiz. Ou seja, os dados que ele obteve com a folha foram repetidos aqui, né? Ele não deveria jamais ter colocado em duas figuras e no texto, né? Então, evitem fazer esse tipo de coisa pelo seguinte motivo. Uma pessoa que vai revisar o seu artigo, essas pessoas já têm muita prática nas respectivas áreas. Quando essas pessoas identificam esse tipo de coisa dentro do trabalho, leva a crer o quê? Que você tem poucos dados e que você quer dar uma importância gigantesca para um volume de dados insuficiente para escrever um bom trabalho. Ok? Em termos de organização, então como que eu começo a organizar a tabela? Eu tenho lá todas as anotações do laboratório, planilhas imensas, com muitas observações. Quando vocês vão organizar a tabela, como que vocês começam? O seu tratamento, diferentes, né? E as medições lá que você fez. Então, você tem que organizar ela de forma que o teu leitor tenha um acesso visual fácil, né? Não posso complicar isso. Bom, a primeira regra, então, quando vocês estiverem confeccionando uma tabela, é olhar para ela e dizer: será que o meu leitor vai entender isso sem o texto? Faz num arquivo separado. Tira o seu texto, sua discussão de lado. Será que o meu autor ele vai entender isso daqui sem ter que ler o meu texto? É um exercício, né? Que a gente vai fazendo. Com esse exercício, vocês conseguem identificar falhas, né? Falhas que nós cometemos durante o processo. Como tudo na área acadêmica, objetividade, né? Simplicidade. Isso é necessário justamente para que o leitor entenda sem maiores confusões. E a regrinha de ouro também, que é exigida na maioria das revistas, é que essa tabela ela esteja próxima ao texto onde eu estou discutindo, claro. Eu não vou colocar lá na minha dissertação a tabela 5 e vou colocar o texto da tabela 5 na página 10, sendo que essa tabela está na página 3. Então, isso o leitor vai ter que, ele vai ter que recorrer, folhar e voltar. Então, o mais próximo possível. Mas eu não vou fazer isso, né? A intenção nunca é, mas eu, por exemplo, no meu doutorado, eu fiz um sistema das paginações das tabelas que desconfigurou. E aí ficou tudo trocado. Vocês imaginem como é que começou a minha defesa, né? Será que a banca estava contente que o meu texto não ficou próximo das tabelas porque a numeração saiu invertida? Então, esse é um outro cuidado, né? Checar a numeração de tabelas e figuras ao longo da escrita, porque chega lá no final, você está com o prazo estourando, você não consegue prestar atenção. Então, já tentar montar de forma que elas fiquem corretas lá no seu trabalho, no seu arquivo. Uma outra dica para que o seu leitor consiga fazer a comparação visual rapidamente os dados devem ser apresentados
de forma que os elementos semelhantes, entenda-se tratamento, a observação, etc., sejam lidos horizontalmente. Então, a colega comentou agora que uma tabela, eu confecciono ela de modo que o meu leitor enxergue as diferenças e ou as semelhanças entre os meus tratamentos. Então, eu vou mostrar um exemplo do que significa isso, né? Essas duas tabelas trazem a mesma informação. Então, características da produção de antibiótico pelo Streptomyces. Quais foram os tratamentos, né? As diferentes espécies. E as variáveis medidas estão aqui na coluna. Temperatura, cor, qual foi o antibiótico produzido, qual foi a quantidade de antibiótico produzido. A mesma informação está nessa tabela. Qual das duas que vocês correm o olho e conseguem fazer a comparação mais rapidamente entre as espécies? A 7, né? Então, assim, uma regra é que eu sempre tenho que colocar o tratamento, o que eu quero que o meu leitor compare, eu coloco na coluna. O que eu medi, na horizontal, na linha. Fica muito mais fácil eu correr o olho horizontalmente do que verticalmente, certo? Alguém já tinha pensado nisso quando confecciona uma tabela? É bastante simples, né? Mas a gente não se dá conta muitas vezes. Somado à correria de entrega de dissertação e tese, tá? Então eu espero que essa aula ajude vocês a não cometer esse tipo de equívoco, né? Porque quando a gente tem tempo, quando eu estou escrevendo um artigo que eu não tenho prazo para entregar, um dia eu faço a tabela de um jeito, daí no outro dia eu olho, não gostei, vou fazer de outro jeito. Agora, quando nós temos prazos, né, quando a gente está pressionado a fazer algo, o quanto menos a gente errar, é melhor, ok? Então, essa é uma dicasinha bem de ouro mesmo. Quais são os elementos essenciais? O que eu preciso ter, então, numa tabela? O título, claro. Então, o título, conciso, claro, objetivo, como tudo na área acadêmica. Então, eu estou lá com 50 tabelas do meu trabalho de dissertação, da minha tese, e eu preciso dar nome para todas elas. Então, algumas vezes a gente fica com a cabeça em branco. Então, uma dica de título, de estruturação de título é a seguinte: o que, ou a natureza do estudo, como, quem que foi medido, quem que vai estar presente na sua tabela, onde, se for importante, você falar a localização, e quando, né? Quando também, se for de importância, evidentemente, que os fatos foram observados. Então, a regra chave, o que e como. Ponto. Às vezes o título de uma tabela tem que ser rápido, tem que ser conciso, claro. Eu não posso ficar enchendo de história. Quanto mais curto e objetivo, melhor. Então, esse é meio que uma receita, uma receitinha de bolo, entre aspas. O que, como, onde, se for importante, claro, e quando. A parte superior da tabela, mas isso depende muito da regra. Eu vi que a regra da UFPR mudou por esses dias, não sei se o Ron tem algo para falar, mas um orientado meu de mestrado está entregando o projeto e ele está com por exemplo, tabela em letra maiúscula, título de figura que sempre fica abaixo, eles estão pedindo para colocar acima. Uma regra um tanto quanto diferente das regras internacionais que a gente costuma seguir, tá? Mas, na maioria das vezes, a regra é parte superior, letra minúscula, com espaçamento simples e
duas letras, né, dois tamanhos aqui menores do que o texto. Então, se eu estou escrevendo em Arial ou Times 12, o título ali da minha tabela ficaria Arial Times ou Times 10. Isso não é segredo para ninguém, né? O que eu falei no slide anterior. Título, tamanho. Mas aqui tem uma importância bem grande, tá? Texto da coluna. Então, ou eu alinho esse texto na esquerda, aqui, ele está alinhado à esquerda, e números alinhados à direita ou no ponto decimal. Por quê? Geralmente é no ponto decimal que eu preciso alinhar. Por que eu não posso fazer centralizado? Tanto texto quanto número. Se vocês observarem essa tabela, eu tenho grandezas diferentes, né? 97 é um decimal diferente de 0,58. Representa praticamente 100 vezes, mais de 100 vezes mais. Se eu centralizar esses números, o olho do meu leitor vai identificar isso com mais dificuldade. Quando eu alinho no ponto decimal, as grandezas diferentes, elas são muito melhor percebidas. Tá? Mesma coisa nas outras colunas aqui. 0,32 para 58 é uma diferença bastante grande, né? Então, sempre alinha no ponto decimal. Tá? Tem o recurso lá no Excel para fazer isso, para quem usa o Excel. Não é um bicho de 7 cabeças. Dúvidas até aqui? Eu estou vendo gente dormindo. Será que eu estou falando num tom só? É que hoje eu estou meio zen, sabe? Eu não estou muito... Eu estou falando num tom só. Estou vendo um pessoal... Depois do almoço é difícil, né? A sala meio escura, dá aquele sono, né? Delimitada por linhas horizontais, no mínimo duas, né? A linha de cima e a linha de baixo. Eventualmente pode ter linhas divisórias no meio da tabela. Por que não se usa linhas verticais? Utilização de linhas verticais em tabelas. Não é porque é feio ou porque é bonito, mas é que a maioria dos sistemas tipográficos, a linha vertical ela desconfigura. Então, quando vai para publicação, quando o teu trabalho ele vai para uma publicação, essas linhas horizontais se desconfiguram por motivos provavelmente lá do software, e por isso é exigido que usem-se apenas linhas horizontais e não verticais em tabelas, certo? A outra regra de ouro, né? Enquanto eu não posso citar o meu dado que eu já citei na tabela no texto, eu colocar na tabela e não discutir ele, também não pode. Então, tudo que tiver na tua tabela tem que estar discutido. Eu tenho uma briga, não é bem uma briga, mas uma crítica grande na minha área. Então, na minha área, existem estudos em que a caracterização física e química do solo, ela é só em um informativo. Eu utilizei o solo X, Y, Z, e esses solos tinham as seguintes características químicas e físicas. Então, os alunos, eles costumam apenas citar essa tabela sem discutir. E para mim isso não é correto. Então, se eu coloquei a tabela de caracterização, eu preciso escrever um parágrafo, pelo menos, explicando aquilo. Olha, tal solo tinha mais argila por causa disso, disso e disso. Tinha mais alumínio, tinha menos alumínio, por causa, né, whatever, né?
mas eu tenho que discutir esse dado. Eu apresento e discuto. Na área de vocês, existem esse exemplo que eu dei da minha área de tabela de caracterização, que você só joga ela lá e não discute. Qual que é a tua área? Você que fez assim. Saúde, né? Então, você pode dar um exemplo? Caracterização de... teus pontos amostrais, que seriam as pessoas, né? O peso ia de tanto a tanto, a altura tanto a tanto. Tá. Mas aí essa tabela de caracterização lá no seu trabalho, você não consegue usar aquele dado para explicar alguma coisa que você observou. Sim, aí é só puxar e citar. Então, o grupo que tinha o peso entre 60 e 70 teve a enzima tal nos valores de tanto a tanto por causa disso, disso e disso. Aí sim, aí tá dentro, só puxa, né? Puxa e referencia, né? Cita essa tabela. Mais alguém? Mais alguma área? Bom, aqui eu já comentei, né, comum lá na minha área, a parte de caracterização, onde simplesmente aquilo é jogado e não é discutido devidamente. Aqui tem um exemplo e eu queria agora que vocês fizessem um exercício, né, baseado nessas pequenas regrinhas que nós conversamos, que vocês olhassem para essa tabela e me apontassem alguns erros. Me apontassem, né, independente do conteúdo. Então, é uma tabela de caracterização de um solo apenas antes da implantação lá do experimento. Tem várias coisas aqui. Oi? A questão do português e do inglês, né? Aqui, né? Amostras. A pessoa na pressa às vezes esqueceu de traduzir. Um outro problema de tradução é a tradução do nome do solo. Na minha área existem diferentes sistemas de classificação. Então, não existe um sistema mundial para classificar os solos. Nós temos o sistema brasileiro, tem o sistema americano, tem o sistema da FAO. Muitas vezes, as pessoas simplesmente traduzem o nome do brasileiro para o inglês, o que não necessariamente corresponde ao solo que é lá nos Estados Unidos. Então, se na área de vocês existir esse tipo de coisa, também tem que tomar cuidado. É diferente da classificação de insetos, de plantas, que é universal, né? É pelo nome da espécie. No caso dos solos, não. Então, aqui o autor simplesmente fez uma tradução do português para o inglês, né? Esse solo em português é o latossolo vermelho amarelo distrófico, mas esse termo aqui não existe na classificação americana. O americano vai ler isso, ele não vai saber do que se trata. Mas tem mais duas coisas importantes. Não existe um dado repetitivo. Eu estou mostrando a caracterização de um solo. Eu consigo passar toda a informação dessa tabela em 3 linhas. Eu não preciso confeccionar uma tabela, que foi a primeira regra que nós conversamos. A segunda se refere também à tradução. Também tem a ver com tradução do português para o inglês. Isso que eu vou falar. Ali está com problema de tradução que ele deixou mesmo em português, mas tem mais um. É a vírgula, né? O decimal no inglês é ponto.
O milhar é vírgula. Então, o meu leitor ele pode interpretar de uma maneira completamente diferente o meu resultado, se for alguém do exterior. E agora eu lembrei também de mais um problema que se relaciona com número. Então, eu tenho aqui a unidade grama por quilo. 1 quilo tem quantas gramas? 1000, né? 1000 gramas. E o autor expressou os resultados em porcentagem. A soma aqui não dá 1000. Ai, mas não, isso não tem problema, né? Tem, porque alguém que veja o trabalho e veja que um solo tem 15% de argila, vai cair numa classificação diferente. Porque 15% é diferente de 15,3 grama quilo. São resultados diferentes. Então, isso é especialmente importante também para os nossos trabalhos, porque muitas vezes nós tiramos o resultado de um equipamento, sai numa unidade. E muitas vezes a gente precisa transformar. Eu quero explicar isso falando em porcentagem. Só que aí esquece, e aí mistura. Isso é bastante sério, né? Bastante grave, então prestem atenção em todas as unidades que vocês utilizarem nas suas respectivas tabelas antes de submeter o trabalho, antes de entregar essa dissertação. Ok? Dúvidas? Sim. Às vezes, sim. A questão Ah, tá. Então a colega fez uma pergunta, um questionamento. Agora, desculpa o pessoal da internet, a gente acaba não olhando para a câmera devidamente, mas uma colega perguntou a respeito dessa tabela. Quando eu tenho uma amostra, mas eu tenho um número de variáveis analisadas grande. Por exemplo, nessa tabela tem 11, né? Ela me questionou a respeito de que fica muito mais limpo para o olho do leitor que permaneça em tabela. Se eu colocar isso no texto, vai virar algo um pouco confuso. Então, bom, o problema de tudo isso hoje em dia é que quando nós vamos publicar um trabalho, existe muita limitação com o número de elemento gráfico, um número de tabela, número de figura. Então, gastar uma figura para informar não é proibido, não é proibido de jeito nenhum. Não é feio, não é bonito, mas é a questão mesmo de economia, de você mostrar os dados, né? Senão você acaba gastando um elemento, certo? Mas no texto eu costumo, para tentar não deixar tão poluído, talvez o vírgula ponto e o valor entre parênteses. Que daí dá uma impressão que ele não fica tão... Ou, se a revista permitir, com numerador, né? Pontinho, aí vai dando enter. Se não for gastar muito do espaço, dá para fazer isso, certo? Pessoal, algum relato, alguma experiência a respeito de tabela? Não? Então eu queria fazer essa segunda parte da aula, falar um pouquinho a respeito de figuras, bem como foi falado de tabela. Oi?
Tem cada aula dessa que eu ministro aparece um outro problema. Obrigada. Então, tem um K maiúsculo e o K minúsculo, né? Então, o K maiúsculo é Kelvin. Gente, com relação a unidades, boa colocação a sua. Com relação a unidades, o que eu aconselho? Que vocês sempre olhem, tem um documento, ele é gratuito até, é o Sistema Internacional de Unidades. Então, você digita lá no Google, aparece um PDF, acho que a última atualização foi em 2015. Então, lá nas diversas áreas, vocês vão ver informações a respeito das unidades que são utilizadas e como expressar elas corretamente. Ok? Figuras. Então, um pensamento muito comum que eu percebia ao longo dos anos é que algumas pessoas elas acham que se eu pegar um volume pequeno de dados, que não é tão representativo, e transformar numa figura, aquilo vai ganhar uma importância maior no trabalho. O que vocês acham? Não vai. Vai pegar mal, inclusive. Então, pegar lá um pequeno volume de dados que não representa nada, que não tem diferença nenhuma, que não aconteceu nada, e transformar ele num gráfico de coluna, num gráfico de linha, achando que essa importância vai melhorar, não vai. Inclusive, vai pegar mal. Exemplo, essa figurinha. Então, figura 1, incidência de infecções adquiridas no hospital. É um gráfico com 3 colunas, onde o autor me informa que o número total de pacientes é 56, número de infecções 50 e média de dias no hospital 14. Quem que é da área de saúde, o que você acha dessa figura? Precisa fazer uma figura para isso? Então, talvez esse autor, ele quis colocar uma importância nisso, que ele poderia ter citado em uma linha. Então, aqui, a mesma regra que vale para a tabela, vale para a figura. Já é um dado de pouca observação, se não teve diferença nenhuma, não é relevante para o teu trabalho, você não precisa mostrar isso de forma gráfica. Cuidado que eu vou cair aqui. Tem uma pergunta da turma virtual. Quando alguns tratamentos não foram medidos para alguns parâmetros, mas os outros foram medidos, aí a tabela fica com tracinhos. É feio? Bom, como é o nome da pessoa? Tem nome? Bom, Débora, feio, não tem feio e bonito, né, na ciência. Eu acho que não tem. O tracinho está te indicando que você não mediu aquilo. Eu não vejo problema em utilizar. É melhor do que deixar em branco. Você não vai deixar aquele espacinho em branco. Então, usa um tracinho. Às vezes você está fazendo um ensaio de campo e falhou, está medindo temperatura e umidade. E aí o equipamento estragou. Você ficou uma semana lá sem medir o que você precisava. Não vai jogar o seu trabalho inteiro fora por causa dessa falha. Então, indica com risquinhos, mas aí coloca embaixo na legenda o significado desse risquinho. Dados não adquiridos, dados não observados, etc. Beleza? Bom, voltando para a parte das figuras, esse é um exemplo de querer dar importância para alguma coisa que talvez não tenha importância. Então, se eu posso escrever em poucas palavras, coloca no texto e não em elemento gráfico. Quando que eu uso figura? Então, lá nas tabelas nós discutimos quando que eu uso a tabela, né? Quando que eu uso a tabela mesmo? Dado repetitivo, né? Eu quero fazer comparações. E um outro aspecto, desculpem, acho que falha minha não ter falado, mas eu uso a tabela também quando eu tenho que mostrar aquele dado exato, né? Claro, um tratamento deu 10,3 e o outro deu 10,7.
Então, eu preciso mostrar aquele número exato para que eu consiga explicar, discutir, desenvolver lá todo o meu resultado de discussão. As figuras, não. Por quê? Porque a figura tem uma escala, dependendo da escala que eu usar, não aparece o valor exato lá da coluna ou da linha. Então, se os meus dados mostram tendências, e se eu não preciso do resultado exato para fazer a interpretação dos resultados, o que significa representar uma tendência? Um crescimento, uma diminuição, ou diminuiu, cresceu. Tem que mostrar uma tendência, certo? Então, primeiro exemplo, também da área de ciência do solo, uma figura, a altura do eucalipto em 12 meses para 9 tratamentos. Então, no eixo Y, a altura em milímetros, e no eixo X, os diversos tratamentos utilizados. Esses tratamentos são crescentes aqui, crescentes com a aplicação do material orgânico. Mas existe alguma tendência aí? Está crescendo, está diminuindo? Tá todo mundo. Lembrando que a dose lá do adubo aplicada, ela é crescente, de T1 até T9, eu apliquei uma dose crescente de um produto X. Então, ou eu espero que cresça ou que diminua. Aqui, não aconteceu nada. Inclusive, a estatística aqui não vai dar, provavelmente, nenhuma diferença. Eu preciso gastar uma figura para fazer isso? Não. Num segundo exemplo, nós temos também da área agrícola. No eixo X, a intensidade de pastejo, ou seja, quanto tempo que o boi ficou pastando determinada área. E o eixo Y, medidas de carbono e de nitrogênio no solo. Qual é a interpretação aqui, gente? Aconteceu alguma coisa? Se o boi pastou mais, pastou menos, mudou o carbono, mudou o nitrogênio? Não, né? Já está, inclusive, aqui vocês não enxergam, mas está NS. Não, e olha só o tamanho da legenda, do título, né? Desculpa. Você vê um título desse, você se apavora, pensando, meu Deus, deve ser algo extremamente complexo, né? Olha o tamanho do título. Será que a pessoa quis dar importância ao que não tem? Isso em 2 linhas no texto você escreve. Não teve diferença, a intensidade do pastejo em todos os níveis testados não alterou carbono e nitrogênio do solo. Aí, para ficar mais chique no texto, vocês podem até colocar entre parênteses, dados não mostrados. Daí fica, né, ó, não mostrei, mas aconteceu isso, ok? E essa, pessoal da engenharia? O que tem de errado aqui? Pessoal da exatas. Estatística. Eu vou estimar uma equação com 3 pontos, gente. O sonho na ciência é que a gente tenha o R de 99, né? Não é? Agora, geralmente isso acontece quando eu tenho 3 pontos. Por quê? Não representa. Eu posso ajustar 3 pontos aonde eu quiser. Quem me garante que o quarto aqui não vai parar aqui embaixo ou lá em cima? Ou aqui mesmo? Não vou ter para cá, para lá. Então não tem significância nenhuma
fazer o estimador, fazer uma equação que está estimando alguma coisa para algo que não existe, que foi invenção da minha cabeça. Esses dias eu estava numa banca de doutorado, né? E aí eu deparei com isso aqui. Foi a primeira coisa que eu caí em cima, né? Uma banca de doutorado. Eu caí em cima, daí a aluna, para se defender: não, professora, mas olha, foi um estatístico que fez isso para mim. Estatística é Deus agora. Ele não vai errar. Não, foi ele que fez, está certo. Ele não, está errado, porque ele não estuda o campo de estudo. Isso pode estar certo na matemática, na estatística, mas para fazer avaliação de dados científicos é completamente fora de lógica. A maioria de vocês acaba fazendo estudos de correlação, né? Mesmo na área de educação, né? Nas ciências humanas, às vezes a gente acaba... Então, tomem esse cuidado, certo? Se eu vou estimar alguma coisa, eu preciso ter o máximo, o maior número de observações possíveis, né? E, de preferência, fazer um teste. Fazer um teste para ver a significância do que eu estou estimando. Ok? Alguém já fez isso? Ninguém, né? Fica todo mundo quietinho. Eu acho que eu já fiz. Um outro exemplo de figura. Então, essa figura aqui, ela traz um volume de dados enorme, né? Ou seja, cada gráfico desse me mostra a disponibilidade de metais pesados, diferentes metais, né? Então tem cobre, manganês, níquel, chumbo, zinco. Tanto no lodo da cidade de Barueri, lá em São Paulo, como lodo na cidade de Franca. Então eles avaliaram aqui, no cultivo do milho, estimaram algumas equações, aqui até talvez passe, mas esteticamente, né? A estética dessa figura. Qual seria a solução para eu melhorar isso, para eu deixar mais palatável para o meu leitor? Eu posso separar, né? Talvez mostrar em duas figuras aqui. Separo o Barueri de Franca. Outros recursos que nós temos no Excel, que é linha tracejada. O marcador aqui, você pode deixar ele aberto, ou seja, sem o preenchimento dentro. Aberto, fechado, diferentes tamanhos. Então lá, né? Eu estou dando o exemplo do Excel, mas no Sigmaplot também, no R também, você tem N recursos para tornar a tua figura o melhor possível. E, acima de tudo, a figura tem que mostrar o que você está pensando. Tem que ficar claro isso para o leitor. Da mesma forma que a tabela, ela é autointerpretativa. Ele tem que entender a minha figura sem ir para o texto. Certo? Segunda chamada do dia, results. 1, 2, 3. Results. Mais uma vez. Vocês assistem a gente aí direto? Não? Tá. Como é que tá o comentário aí? Tá bom? Tá ruim? Tá bom? Obrigada, pessoal. Então, essa questão estética, né? Ela também é extremamente importante, porque muitas vezes você pode ter um resultado bem bacana do ponto de vista científico, relevante, mas se você não sabe mostrar de uma forma atraente, não que precisa virar um carnaval, né? Quando eu falo mostrar de forma atraente, não significa encher de cor, deixar tudo colorido, tá? Mas de uma forma que seja simples para o olhar do seu leitor entender a sua figura. E aqui, claramente, isso não acontece. Eu vou gastar um bom tempo para entender toda a informação que foi colocada nessa figura. Beleza?
Bom, agora a questão é, eu tenho dados repetitivos, eu tenho dados com tendência, e aí eu uso tabela ou uso figura? Como que vocês fazem para escolher quando vocês vão apresentar em tabela e quando vocês vão apresentar em figura? Eu quero pelo menos 2 respostas, viu? Vocês estão muito quietos. Eu não consigo andar para lá para falar aqui, por causa do fio. Pelo menos 2 respostas. Quando você está escrevendo um trabalho, o que vem na sua cabeça? Vou usar esse conjunto de dados para fazer uma figura ou vou usar esse conjunto de dados para fazer uma tabela? Mas nem sempre você faz das 2 formas, né? Para comparar qual que vai ficar mais claro. Tendência vai usar a figura, senão uma tabela. Então teve uma colega, o pessoal da internet, viu, agora eu lembrei, uma colega comentou que é intuitivamente aquilo que fica melhor, né? Então por isso que eu respondi para ela, mas o intuitivamente nem sempre a gente faz das 2 formas para ver qual fica melhor. Mais alguém? Volume, né, de dados, se eu tiver 200 observações, 200 tratamentos. É um questionário tipo péssimo, aqueles questionários bom, ruim, péssimo, excelente, e aí você usa isso como parâmetro de análise. Quando entendi. Densa. Sim. Ah, tá. Entendi. Longe. Qualidade. Para cruzar. Sem poluir. Porque você repete o texto, né? Bom, 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 ruim. Fica feio. Nós sempre tem um desafio. Eu preciso pensar um pouco. Quando não é numérico, né, não é quantitativo isso. É uma medição bastante subjetiva. O questionário quantitativo. Mas não dá para vocês atribuírem valores para os níveis, né? Tipo, péssimo, ruim, bom, excelente. Atribui 0, 1, 2, 3, 4 e aí monta aqueles gráficos. Existem gráficos de mínimo, máximo e mediana, que são aqueles gráficos semelhantes às ações do mercado, né? Às vezes no UOL aparece aquele gráfico que é tipo de ação. Então você faz o máximo, o mínimo, a mediana e os desvios, porque aí você consegue alocar a tua população e comparar elas, né? Talvez seria uma saída, mas se você quiser, depois eu vou deixar o meu contato, eu fico bem aberta, assim, eu gostaria até de ver como são os dados. Porque não tem na nossa área, na parte da agrárias, é muito exato, né? Eu vou no laboratório, eu quantifico algo, tem um número, certo? Bom, tabela ou figura, se encaixa nas duas, o que eu posso fazer? Então eu trouxe um exemplo meu. Esse exemplo é de um trabalho meu, já está publicado, em que eu tinha essa tabela, diferentes solos.
Aqui diferentes conteúdos de água nesses solos, que variaram aqui de 25, 50, 75% da capacidade máxima de retenção de água nesse solo, e a atividade microbiana em cada solo. Quanto que mineralizou e atividade microbiana. Bom, alguém sabe o que é mineralização de diuron? Enfim, é a etapa final de degradação de um herbicida no solo. Então, apliquei o herbicida lá, os organismos vão consumindo esse herbicida até ele se transformar em CO2 e água. Então, eu medi isso em diferentes umidades do solo, para saber se existiria uma variabilidade. Vocês que não são da área, vocês acham que 1 é diferente de 3? Sem olhar a estatística, né? 1 não é diferente de 3. Ou 0,9 de 1,6. Mas lá no nosso estudo era diferente. E boa parte da minha discussão eu baseei nessa diferença, eu discuti isso, eu falei o porquê, o que acontecia com o micro-organismo, o que acontecia com o solo, para que houvesse essa diferença. Logo, essa tabela ela não está mostrando essa diferença, e sim os valores absolutos. Portanto, eu resolvi publicar no formato de figura. Então, no eixo X estão os diferentes solos, no eixo Y, quanto do herbicida degradou, e cada coluna dessa representa 25, 50 e 75% de umidade. O que eu quis mostrar com esse resultado? Que, independentemente do solo usado, na umidade 75, a degradação foi sempre bastante superior às outras umidades, aos outros níveis de umidade. Isso foi bastante discutido, foi referenciado, o fulano também viu, aconteceu por causa disso, existe uma interação assim, assim, assim. Então eu precisava mostrar isso para o leitor. Pela tabela não dá para ter essa percepção, né? Imediata. Agora, pela figura, você bate o olho e vê exatamente isso que eu quero mostrar. Então, a questão da tabela e da figura também envolve isso. O que eu quero mostrar? O que eu quero que o meu leitor veja mais objetivamente possível, certo? Para finalizar, nosso último item, queria comentar um pouquinho a respeito dos resumos gráficos, né? Quem que já teve alguma experiência ou tem lido materiais que exigem o tal do resumo gráfico? Então, não é importante para todas as áreas. Na área de biológicas, na área da agrárias, tem sido uma tendência bem forte, a maioria das revistas já utilizam. Já na parte da matemática, da exatas, da educação, eu ainda não tenho visto, pelo que eu olho na internet. Mas, enfim, caso seja uma tendência que vai ser adotada para frente, fica a dica, eu acho importante. E eu acho interessante o contexto, né, do resumo gráfico. Por que do resumo gráfico? O objetivo, né, desse elemento gráfico é fazer com que um leigo entenda o meu trabalho. Quantas vezes que nós lemos notícias nos portais aí, UOL, Terra, G1, qualquer portal de notícia, que cita estudo científico e fala errado. Por quê? Porque o jornalista não é daquela área, ele lê o estudo e ele tem às vezes ele interpreta o estudo errado e passa para a população errado, né? Alguém já observou isso? Porque você vai atrás do estudo em que a matéria foi baseada e vê que não é aquilo que o jornalista escreveu.
Não é culpa dele, ele não é da área também, mas um resumo gráfico ajuda nesses casos. E aí, recentemente, eu estava conversando com uma pessoa da área acadêmica, né, não vou citar nomes, porque inclusive eu vou falar mal, mas essa pessoa olhou para mim e falou, mas eu não quero que o leigo entenda o meu trabalho. Eu escrevo trabalho para especialistas, eu não escrevo trabalho para a população, para o leigo. Eu falei, tá bom, o problema é teu, então não usa. Não uso o abstract gráfico e pronto. Mas eu acho uma ideia interessante. Por exemplo, talvez fique pequeno para alguns, mas eu trouxe um exemplo de um artigo onde ele avaliou a uva Sauvignon. Quem conhece? Todo mundo, né? Que é a uva lá do nosso vinho. Então ele avaliou quando ela fica verde, quando ela fica madura, em função aqui na temperatura de fermentação. E colocou um balanço ideal para colher ela para fazer o vinho. O que dá para entender aqui? Que a faixa ideal está nesse risco, entre 12,5 e 25, é a temperatura ideal de fermentação dessa uva, para ter o maior teor de álcool no vinho. Eu não sou da área, tem alguém da área de tecnologia, de alimentos? Eu não sou da área, mas eu entendi o que ele quis fazer no estudo dele. Então, o principal achado foi que a uva que ele testou, a temperatura ótima de fermentação é 12,5 a 25 para produzir, né, para eu obter o maior teor de álcool no final do processo. Então, qualquer pessoa conseguiria fazer a interpretação desse resumo. Bom, um outro resumo gráfico, desculpem, eu acho que ele ficou pequeno também, mas eu tenho tomate contaminado com pesticida. E eles precisam ter métodos para quantificar essa contaminação, para saber quanto do pesticida existe nesse tomate. Então, eles aplicaram aqui uma emulsão para simular no estômago isso. O que acontece quando eu coloco esse tomate na minha boca, no meu estômago e no intestino delgado? Então, eles simularam o que acontece com o tomate contaminado quando nós comemos ele. O que vai acontecer na boca, no estômago e no intestino. E aí eles colocaram esse gráfico aqui. Que a gente interpreta da seguinte maneira: fat content, conteúdo de gordura, e bioacessibilidade, que significa, né, acessibilidade dessa molécula por algum extrator, né, que ela fique solúvel, digamos assim. Então, o que deu para entender aqui? Que quanto maior o conteúdo de gordura que eu tenho no estômago, no intestino, maior é essa bioacessibilidade, ou seja, esse pesticida ele se liga de uma maneira mais intensa nessa gordura. Também não é algo muito difícil de entender mesmo, eu não sendo da área, certo? Então, a ideia do abstract gráfico é exatamente essa: trazer uma abordagem mais simplificada do achado que eu fiz no meu trabalho, para que qualquer pessoa possa entender. Como tudo no meio acadêmico, simples, conciso. Ele deve trazer a informação da principal descoberta ou as principais descobertas que eu obtive no meu trabalho, mas cada revista tem a sua especificação de tamanho, de resolução, etc. Certo? Bom, agora para finalizar mesmo, esse é um abstract gráfico meu também. No ano passado, esse artigo não estava publicado ainda, então eu estava na expectativa. Eu tinha apenas submetido, agora ele está publicado e eu queria
nem todos vão enxergar, eu acho, por causa do tamanho da letra. Mas quem está mais aqui na frente poderia me dizer qual foi a essência do meu trabalho? Esse é o teste, gente. Se eu fiz errado e ninguém consegue falar o que eu fiz, a minha aula vai por água abaixo, tá? O pessoal da internet também pode participar, tá? Via comentário. Aqui não é para ajudar, é por causa de problemas com a visão. Mas a bolinha vermelha está dentro de um quadrante e a bolinha vermelha aqui está fora de um quadrante. A bolinha vermelha é a amostra do suspeito. Não, tem duas alternativas ali depois de uma análise de fator. Ou ele cometeu ou ele não cometeu. Esse é o coração do trabalho. Eu provar se ele estava ou se ele não estava na cena de um crime a partir do quê? Qualquer crime, assassinato, roubo. Inclusive a gente trabalha lá, existe um grupo, nós trabalhamos com isso em parceria com a Polícia Federal. Qualquer crime que tenha como confrontar o quê, gente? Solo, né? Um solo que eu encontre onde tem um cadáver e no solado de um suspeito. Por exemplo, eu tenho que dizer se essas duas amostras são a mesma amostra ou não. Então, de que forma que eu fiz isso? Coleta na cena do crime, coleta o solo do suspeito, faço análises, né, várias análises químicas e físicas dessas amostras e trabalho com uma análise fatorial, uma análise multivariada fatorial. Caso a amostra do meu suspeito, que é a bolinha vermelha, se encaixar num quadrante junto com outras amostras, ele estava na cena do crime. Por quê? Porque ela vai se parecer com aquelas 4 amostras, ela vai ser muito semelhante àquelas 4 amostras que estão ao redor dela. Caso essa bolinha vermelha caia numa região totalmente diferente dos outros quadrantes, ele não estava. Então eu vou atribuir talvez a qualidade aqui da minha figura, para ano que vem eu melhoro, tal. Mas deu para entender essa essência, né? Se eu uso a amostra de solo para dizer se estava ou não estava, através de uma análise estatística, tá? Lembrando, o quadrante aqui significa que eu coletei um quadrado, né? Uma amostra aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, e o corpo estava aqui no meio. Mais ou menos isso. Falem a verdade. O exercício vocês pegaram, assim, talvez não com esse detalhe, mas ela usou solo para dizer se o criminoso estava ou não estava na cena do crime. Então, essa é a ideia. A pessoa não precisa entender nada de solo, nem muito menos de análise estatística multivariada, que é extremamente complexo, mas entender o que? A essência. Então, caso um jornalista do UOL lá fosse fazer uma matéria com artigo, provavelmente não escreveria coisas que não estão no trabalho. Então, essa ideia é bem legal, né? Que o leigo, que a população entenda mais ou menos. Eu, às vezes, brinco, né? O abstract gráfico é para aquela tia, sabe? Sabe aquela tia que te vê uma vez por ano, daí... Aí ela, mas você não está trabalhando ainda, não? Você só estuda, você não faz nada, né? E você está no laboratório de segunda a sexta, das 7 às 7 da noite, trabalhando um monte, muitas vezes sem bolsa, né? Tem tudo é bastante complexo. Então,
Quando ela perguntar o que você faz, você mostra. Ela tem que entender. O teste para você saber se o teu abstract gráfico está bom ou não é mostrar para alguém leigo. Por exemplo, a tia. Bom, com todo carinho para as tias, né? Não vão achar também que eu estou falando mal delas, certo? Pessoal, o que eu tinha para falar era mais ou menos isso. Eu queria deixar o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, talvez eu possa auxiliar, né? Se eu não puder auxiliar, eu já respondo o e-mail, não sei, tá? Mas caso vocês tenham alguma dúvida, crítica, sugestão, eu sou bastante aberta, né, para esse tipo de diálogo. Muito obrigada pela atenção, uma boa caminhada para vocês aí dentro da pós-graduação na nossa universidade e até uma próxima, ok? Valeu! Muito obrigado. Thank you, Luana. Fantastic as usual. Really, really helpful. So, let me just quickly show you what we're going to do for homework. Switching to English now. Okay, so there's a Module 6 informative with some things related to today. And then on our website, there are some articles to be downloaded, but you only have to choose one. And I'll tell you what to do with that in a second. And also, you're going to need to revisit number 4, the article by Hanauer and Englander, Quantifying the Burden. I'll tell you where to find that in a second. In each of those, the article you'll download, discussion 1, discussion 2, or discussion 3, and Hanauer and Englander, you're going to look at what tendencies do you find in the discussion section? And you should look for, first of all, can you find where the authors are admitting a limitation? Can you find where the authors are talking about practical implications of the work? And can you find where the authors are comparing the results to those of other authors? That's for not next week, but the week after next. And where you'll find that information is on the website. So if you go to our webpage, the discussion articles that I mentioned, they're up here, they're right here. By the way, this is closed now. You can't submit any more introductions. So in Module 7, this is from today's class, presenting your results, you'll have 4 options for discussion. Just choose one. And whichever one is most interesting to you, and then look at the discussion section. This one's discussion and conclusion. And decide and identify the sections the elements that I mentioned earlier. Also, on our website, you have this article which you've downloaded before, Hanauer and Englander, Quantifying the Burden of Writing Research Articles. You should also revisit that one, but for the discussion section. Excuse me. And then that's it. So the formative, read one article of those discussion examples and revisit Hanauer and Englander and look for those articles. So I will see you in actually 3 weeks, because next week there's no class. The week after that I'm doing a visita técnica abroad, but then I'll be back after that. The person who will be teaching here, not next week, but the week after that, is the Vice Director of CAPA, Eduardo Figueiredo, who's also very, very good. And that's it. All the best to you guys. Good luck.